Você já parou para pensar como certas passagens da Bíblia parecem ter sido escritas para os dias de hoje? Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus fez um alerta direto aos seus discípulos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora pare e pense. O que mais temos visto nos noticiários ultimamente? Conflitos armados explodindo em diferentes partes do mundo. Ameaças de guerra nuclear. Nações se enfrentando como peças de um tabuleiro prestes a ruir. Do Oriente Médio à Europa, da Ásia ao coração da América, os tambores da guerra nunca estiveram tão altos. Mas seria isso apenas parte do ciclo natural da história humana? Ou um sinal claro de que antigas profecias estão começando a se cumprir diante dos nossos olhos? Imagine por um instante que tudo o que estamos vivendo agora, as crises, o caos, a desordem moral, já havia sido previsto com precisão há milhares de anos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, o apóstolo Paulo faz uma descrição arrepiante do que ele chama de tempos trabalhosos. Ele escreve: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, e a lista continua, como se estivesse descrevendo a sociedade moderna com impressionante exatidão. Redes sociais dominadas pela vaidade, famílias desfeitas, valores sendo destruídos em nome do progresso. As pessoas se afastam cada vez mais de tudo o que é sagrado. Mas e se tudo isso não for apenas decadência social? E se estivermos, de fato, vivendo os tais últimos dias mencionados nesse antigo manuscrito? No meio de tanto medo, ansiedade e incertezas, uma promessa atravessa os séculos com poder transformador. Em Filipenses 4, 6, 7, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você já sentiu aquela inquietação no peito, como se estivesse carregando o mundo nas costas? Já perdeu o sono por causa de algo que fugia completamente do seu controle? Essa passagem não ignora o sofrimento. Ela oferece um antídoto, uma paz sobrenatural que não depende de circunstâncias. Não é uma promessa de que tudo vai dar certo do nosso jeito, mas de que, mesmo no caos, existe um lugar de descanso profundo. E esse lugar está ao alcance de uma simples oração. Poucos versículos são tão diretos e ao mesmo tempo tão profundos quanto João 14:6. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa afirmação não deixa espaço para interpretações vagas. Jesus não disse ser um dos caminhos, uma das verdades, ou uma alternativa de vida. Ele se colocou como o único caminho que leva ao Pai, a verdade absoluta que liberta, e a vida plena que começa agora e se estende pela eternidade. Em um mundo onde tudo parece relativo, onde cada um tem sua verdade, essa declaração soa como um raio cortando o céu da dúvida. E é exatamente isso que ela é: uma direção clara no meio da confusão. Jesus não oferece apenas religião. Ele oferece reconexão com Deus, propósito real e uma vida que vale a pena ser vivida. O Salmo 23:1 começa com uma frase que é, por si só, uma âncora para a alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração simples carrega uma profundidade gigantesca. Quando Davi escreveu isso, ele falava como alguém que conhecia bem o papel do pastor e também conhecia bem o comportamento das ovelhas. Uma ovelha é indefesa, não sabe se guiar sozinha e depende totalmente do cuidado do pastor. Dizer que o Senhor é o nosso pastor é reconhecer que não estamos sozinhos, perdidos ou à mercê do acaso. É afirmar que há um Deus atento, presente, que guia, protege, alimenta e supre. E mais, é declarar que com Ele não nos falta o essencial. Mesmo em meio a tempos difíceis,
há provisão, direção e paz. Esse versículo é um lembrete de que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas em quem cuida de Romanos 8:28. É uma daquelas promessas que desafiam a lógica humana. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. À primeira vista, isso pode parecer impossível. Como assim todas as coisas? Até as perdas, as dores, as injustiças? Sim. Esse versículo não diz que tudo o que acontece é bom, mas que tudo pode ser transformado em algo bom para aqueles que amam a Deus. A chave está na confiança de que Ele está no controle, até mesmo do caos. Quando nos entregamos verdadeiramente a Ele, até o que era para nos destruir pode se tornar ferramenta de crescimento, aprendizado e vitória. É um versículo que nos convida a olhar a vida com fé, não com desespero, porque mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está montando algo maior nos bastidores. Ele é o único capaz de pegar os pedaços e montar um plano perfeito. Salmos 23:1 traz uma das declarações mais reconfortantes da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa afirmação é muito mais profunda do que parece, à primeira vista. Quando Davi chama Deus de pastor, ele está reconhecendo sua própria fragilidade, como uma ovelha que depende completamente de quem a guia. O versículo fala de provisão, sim, mas também de direção, cuidado e proteção. Não se trata apenas de ter tudo o que queremos, mas de confiar que nunca nos faltará aquilo que realmente precisamos. Quando entregamos a liderança da nossa vida a Deus, Ele se torna o nosso guia em pastos verdejantes e em vales sombrios. Essa confiança traz paz mesmo nos momentos difíceis. É um lembrete diário de que não estamos sozinhos. Temos um pastor fiel, que cuida de cada detalhe. O versículo de 1 João 4:8 declara: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa afirmação é uma das mais profundas e transformadoras de toda a Bíblia. João não diz apenas que Deus ama, mas que Ele é amor em sua essência. Isso muda completamente a forma como devemos entender a fé cristã. Conhecer a Deus não é apenas ter informações sobre Ele, mas refletir seu caráter em nossas atitudes. Se Deus é amor, então amar não é opcional. É a marca do verdadeiro cristão. Isso inclui amar até mesmo aqueles que nos ferem, ser compassivo, perdoar e agir com misericórdia. O amor não é apenas um sentimento, é uma escolha diária que revela nossa intimidade com Deus. Viver sem amor é viver distante de quem Deus realmente é. O Salmo 23:1 afirma com poder e simplicidade: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração expressa uma confiança absoluta na provisão, proteção e cuidado de Deus. Assim como um pastor conhece e guia suas ovelhas, Deus cuida de cada detalhe da vida daqueles que o seguem. Dizer que nada me faltará não significa uma vida sem dificuldades, mas sim uma vida em que tudo o que for essencial, paz, direção, sustento e consolo, será provido no tempo certo. Essa promessa traz descanso ao coração ansioso e segurança ao espírito cansado. Em um mundo cheio de incertezas, este versículo nos lembra que não estamos sozinhos nem perdidos. Estamos sob os cuidados do pastor que nunca falha. Em Isaías 1:10, encontramos uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo é um antídoto poderoso contra o medo e a insegurança. Deus fala diretamente ao coração do ser humano, garantindo sua presença constante, sua força nos momentos de fraqueza e sua justiça diante das adversidades. Quando enfrentamos situações difíceis, perdas, doenças, decisões importantes, é fácil se sentir sozinho ou sobrecarregado. Mas este texto nos lembra que o Criador do universo está pessoalmente envolvido em nossa jornada.
oferecendo ajuda prática e sustento moral e espiritual. É uma promessa de apoio incondicional de um Deus que não abandona os seus. Provérbios 3, 5, 6 traz um ensinamento essencial para a vida de fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo fala diretamente àqueles momentos em que tentamos controlar tudo com a força da nossa lógica ou experiência. A mensagem é clara. Deus quer que depositemos nele nossa total confiança, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. O versículo não condena o entendimento, mas alerta sobre o perigo de confiarmos apenas em nossa própria sabedoria. Quando reconhecemos a soberania divina em cada área da nossa vida, desde decisões simples até grandes mudanças, Deus promete nos guiar e alinhar nossos passos. Essa é uma chave para viver com sabedoria e paz, mesmo em meio às incertezas da vida. 1 João 4,18 afirma: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Este versículo revela uma verdade transformadora. O amor verdadeiro, vindo de Deus, é a arma mais poderosa contra o medo. Muitas pessoas vivem aprisionadas por ansiedade, culpa, insegurança ou medo do futuro. Mas João ensina que à medida que compreendemos e experimentamos o amor de Deus, esses sentimentos perdem força. O amor de Deus não é baseado em merecimento ou desempenho. É incondicional e libertador. Quando essa realidade penetra em nosso coração, não há mais espaço para o medo, pois sabemos que estamos seguros nas mãos de um Pai perfeito. É esse amor que nos capacita a amar os outros de forma mais pura e a viver com ousadia, livres da escravidão do medo. Jeremias 29:11 declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa passagem é uma das mais reconfortantes da Bíblia, especialmente em tempos de incerteza. Deus nos lembra que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo à nossa volta, Ele está no controle e tem um propósito maior para nossas vidas. Seus planos não são aleatórios nem cruéis. São cheios de esperança, propósito e prosperidade verdadeira, que vai além das riquezas materiais. Essa promessa é um convite para confiarmos em Deus, mesmo nas fases mais difíceis, sabendo que há um futuro preparado por Ele que supera nossas expectativas. É uma mensagem de fé, resistência e paciência, que mostra que Deus trabalha nos bastidores para nos conduzir a um destino cheio de significado. Provérbios 3, 5, 6 nos orienta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma das lições mais profundas sobre fé e dependência de Deus. Muitas vezes, tentamos controlar tudo à nossa volta, tomar decisões baseadas apenas na lógica ou no que achamos ser melhor. Mas essa passagem nos desafia a ir além disso, confiar de todo o coração. Confiar mesmo quando o caminho parece nebuloso, mesmo quando não temos respostas. Ao reconhecer Deus em tudo, nas decisões, nos planos, nas dificuldades, permitimos que Ele nos guie com sabedoria e clareza. O texto não diz que o caminho será sempre fácil, mas que Ele o endireitará. Ou seja, com Deus à frente, até os caminhos tortuosos ganham direção. Romanos 12:2 nos aconselha: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é um chamado poderoso à transformação interior. Em um mundo que constantemente nos pressiona a seguir modas, opiniões e comportamentos populares,
O apóstolo Paulo nos lembra de que não fomos chamados para viver conforme os padrões terrenos, mas segundo os de Deus. E essa mudança começa na mente. Renovar a mente é trocar pensamentos limitantes por verdades espirituais. É alimentar o espírito com a palavra e permitir que ela molde nossas atitudes. Quando essa renovação acontece, passamos a discernir com mais clareza a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. É um convite à autenticidade e à intimidade com o Criador.